Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br e hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre as orquídeas. A próxima aula é a aula número 4 do nosso curso completo de cultivo de orquídeas, tá? A gente vai colocando material aí, aula a aula, e no final do projeto vai ter material suficiente para você que não sabe exatamente nada sobre o mundo das orquídeas já conhecer bastante coisa. Não dá para falar que vai saber tudo, porque ninguém sabe tudo, tá, gente? É uma coisa que está sempre evoluindo, sempre saem novas técnicas, novos métodos de cultivo, sempre se descobrem novas plantas. É realmente um mundo fantástico, mas vai dar para você ter um baita conhecimento, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de crescimento das plantas, como é que elas crescem. Vamos falar um pouquinho sobre a coloração da folha, diferenças da coloração e por que elas ficam daquela cor, tá? E vamos falar também sobre a flor, as partes da flor e cada uma delas para que serve, beleza? Na nossa playlist sobre cultivo de orquídeas eu acabei colocando alguns outros vídeos, tá? Que eram interessantes, mostrando fazendo muda de dendróbio, cultivo de vanda. Então agora já estamos aí com quase 15 vídeos, tá? Tem uns vídeos antigos que tinham um material bem interessante que eu acabei colocando também. Beleza? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar o conteúdo, né, que realmente importa, eu tenho 3 coisinhas para pedir para vocês. Uma delas é marcar aqui embaixo no vídeo a lista de presença para saber quem está aí assistindo às nossas aulas. Então marca aí teu nome e a cidade da onde você está assistindo, por favor. É uma forma de eu saber se tem bastante gente assistindo ou não, se está interessante o conteúdo ou não. Beleza? Segunda coisa, eu preciso de vocês o seguinte: esse curso ele é gratuito, eu estou gravando bastante aula para vocês, não tem nenhum custo, porém eu gostaria que vocês fizessem uma coisa: façam uma doação para alguma instituição de caridade aí da sua cidade, tá? Ajude a quem precisa. Se você viu o material desse curso, foi útil para você, faça uma doação de qualquer valor para alguma instituição de caridade aí da sua cidade. Pode ser qualquer valor mesmo, o valor que não vai te atrapalhar. Pode ser 5, 10, 15 reais, 100 reais, o valor que realmente não vai te fazer falta. Caso você não possa fazer uma doação, você pode ser voluntário, tá? Doe seu tempo, o seu empenho para quem mais precisa, beleza? E caso você não possa nem ser voluntário, nem fazer uma doação em dinheiro, ajude compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Assim, alguém que tem condições pode ajudar a quem mais precisa e você vai estar participando da nossa corrente do bem, beleza? E se você pode ajudar, compartilhe assim também, né, para que mais pessoas possam aí ajudar nessa causa que a gente está defendendo aí, certo? Afinal de contas, é muito mais interessante você ajudar alguma instituição aí da sua cidade, da sua realidade, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então começando aí a falar sobre o crescimento das plantas, vamos entender como é que elas crescem, como elas florescem, tá? Para você saber se sua planta está se desenvolvendo bem, né, e acompanhar o crescimento dela. Hoje nós vamos fazer uma aula, vamos tentar fazer um pouco mais interativo, então eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo a cada tópico, beleza? Então vão ter alguns questionamentos, vocês pausam, escrevam aqui embaixo e depois vocês podem conferir se vocês acertaram a questão. Vamos tentar deixar aí divertido para todo mundo e gerar uma interação entre vocês que estão assistindo às aulas. Primeiramente, gente, vamos falar sobre um crescimento chamado monopodial, tá? O crescimento monopodial, a planta ela cresce sempre para cima, tá? É uma planta que ela não vai encher o vaso, ela vai crescer para cima, tá? Então ela vai geralmente a cada ano soltar um par de folha e ela vai ficando com aquela estrutura para cima. Algum de vocês aí conhece alguma planta que floresce dessa forma? Pausa aí o vídeo e escreve aqui embaixo, beleza? Já escreveram? Então vamos lá, vamos continuar. Eu estou aqui na minha mão um exemplo de uma planta que tem um crescimento monopodial e eu vou mostrar para vocês. Ó, essa daqui na verdade é uma vanda, chamada Neck Best Blue e notem que ela é somente uma estrutura e ela vai crescendo para cima à medida que o tempo vai passando, tá? Isso é uma planta que ela dificilmente solta mudas pela lateral, ela sempre tem esse crescimento para cima, tá?
e ela costuma florescer nas axilas das folhas, ou seja, aqui assim, ó, entre uma folha e outra. Então, as plantas que têm esse tipo de crescimento, elas costumam florescer aqui assim, nas axilas das folhas, tá? E é importante vocês saberem disso para saber se o que está nascendo na sua planta é raiz, se o que está nascendo na sua planta é folha nova, se é haste floral ou uma muda. Então tenham em mente o seguinte, se ela está soltando alguma coisa aqui embaixo, no pé da planta, provavelmente é raiz. Tá? Dificilmente vai ser uma haste em uma planta desse tamanho. Agora, se aqui nos vãozinhos, entre uma folha e outra, vocês começarem a notar crescendo alguma estrutura, muito provavelmente isso sim é uma haste floral. Beleza? Então tá aí, plantas com crescimento monopodial, tá? Vamos lá, vamos para a próxima, vamos falar um pouquinho agora sobre as orquídeas que têm um crescimento chamado de simpodial. Bom pessoal, vamos falar sobre as plantas que têm um crescimento chamado de simpodial. Esse é um tipo de crescimento onde a planta cresce lateralmente, ao contrário do monopodial, que ela vai crescendo para cima ano após ano. Então a planta que apresenta um crescimento simpodial são aquelas plantas que têm tendência a encher o vaso, soltando brotos pela lateral. Dá um pause aí rapidinho no vídeo e escreve aqui nos comentários se você conhece alguma planta que tem esse tipo de crescimento. Beleza? Escreveram aí? Então vamos lá. Gente, na verdade, a grande maioria das orquídeas apresentam esse tipo de crescimento. E eu tenho aqui um exemplo bem legal para mostrar para vocês. Essa daqui, gente, é uma Wendy's Valentine com Festival de Ouro. Tá? É uma planta que a gente tem aqui sempre na loja. E olha só como ela tem um crescimento vigoroso. É uma planta de porte baixo, então ela não cresce bastante, mas o vaso está extremamente cheio. Tá? Tem um outro exemplo aqui, gente, que é uma Catileia intermédia. Inclusive, ó, sua floração está terminando de abrir agora. Ela também apresenta esse crescimento lateral, tá? Gente, a grande maioria das plantas que apresentam esse tipo de crescimento, ela tem uma característica que é bem interessante e serve também para nortear, dar um rumo para você que é iniciante, tá? Entenda o seguinte, eu vou pegar aqui novamente a nossa intermédia belíssima. Gente, as plantas que têm o crescimento simpodial, ela funciona da seguinte forma. Ela nasce o bulbo cresce e floresce, tá? Então, quando a planta atinge a sua idade adulta, aquele bulbo ele cresce e floresce. Por exemplo, esse daqui, ó, foi a primeira floração dessa planta. Notem aqui a floração, a marquinha de floração aqui, ó, tá? Então, esses bulbos que estão aqui para trás, a planta ainda não era adulta, então ela não floresceu neles. Quando chegou nesse bulbo aqui, ela cresceu, se desenvolveu, floresceu aqui. A partir desse momento que esse bulbo floresceu, ele para de crescer e ele não vai florescer nunca mais, tá? Aconteceu isso, o que a planta vai fazer? Ela vai lançar aí um novo broto, que no caso foi esse aqui, ó. Ele vai crescer até ele se tornar, até chegar na sua época de floração, aonde ele vai florescer, foi o que aconteceu aqui. Quando ele floresce, ele para de crescer e a planta vai concentrar sua energia em gerar um novo broto, que no caso foi esse daqui, que está com flor agora nesse momento. Então, no caso, essa é a terceira floração dessa planta. Então, às vezes a gente vê uma planta cheia e imagina que cada um dos brotos vai dar uma floração. Então, na verdade, não. A grande maioria das plantas não floresce mais em brotos que já floresceram. Ele cresce, se desenvolve, floresce, estagna ao seu crescimento e desenvolvimento, ele fica parado e a planta vai concentrar suas energias em soltar um novo broto. No caso, esse daqui, o último broto que a planta tem. Então, gente, raríssimas são as plantas que continuam a florescer ainda nos brotos antigos, tá? Geralmente ela floresce uma única vez naquele broto e depois ela não floresce nunca mais. A planta ela vai concentrar suas energias em soltar novas brotações para poder continuar o seu ciclo de vida. Eu tenho aqui para vocês um exemplo de uma planta que continua a florescer mesmo nos brotos antigos. Elas são raras, não existe uma grande variedade de plantas que tem essa característica, mas eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Você conhece alguma? Alguma orquídea que continua florescendo nos brotos antigos?
você conhece, pausa e escreve aqui embaixo para compartilhar a informação com todo mundo. Beleza? Já escreveu? Então vou ali pegar para mostrar para vocês. Bom pessoal, então tá aqui a planta. Isso daqui é uma planta ainda pré-adulta, ela ainda não floresceu, mas é um Dendrobium thyrciflorum, tá? Eu coloquei aqui no cantinho da tela para vocês a foto da floração dessa planta belíssima, tá? Ela é muito apreciada exatamente por conta dessa característica. Ela continua a florescer nos bulbos antigos. E é por conta disso que a gente consegue resultados como dessa foto que está aqui no cantinho, tá? A planta vai ficando grande, vai ficando enorme, vai ficando velha e os bulbos continuam a florescer, tá? Então tá aí, ó, Dendrobium thyrciflorum é um exemplo das plantas que continuam a florescer nos brotos antigos, né, nos bulbos antigos. E aí fica esse resultado belíssimo. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da folha. A coloração da folha vai dizer muito sobre o cultivo da planta, tá? Então, quando vocês estiverem para comprar uma planta, observando a coloração da folha, vocês já conseguem ter aí um norte para saber como ela estava sendo cultivada, tá? Muitas vezes quando a gente vai em exposição, loja, às vezes a gente compra uma planta que nem mesmo a pessoa que está vendendo sabe qual é a identificação. E assim fica muito difícil de a gente conseguir informações sobre a planta, uma vez que a gente não sabe o nome, a gente não sabe exatamente como cultivar, certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês bem prático, falando sobre a coloração das folhas e como isso pode ajudar você a ter aí um ponto de partida para começar a cultivar as suas plantas. Bom pessoal, então eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para vocês, tá? Essa daqui é um Miltonidium chamado Miltonidium Isako Nagata, tá? Notem que ele tem uma coloração verde claro, tá vendo? Ele tem uma coloração verde bem clarinha. Isso significa que o produtor estava cultivando essa planta em uma estufa bem clara, tá? Então, quanto mais verde claro a planta tiver, chegando até amarelado, dependendo do caso, significa que ela estava sendo cultivada em um viveiro bem mais claro, bem mais iluminado, tá? Por outro lado, eu tenho aqui, ó, uma BLC Memoriam Ellen Brown. Olha a diferença da coloração, um verde já bem mais escuro. Isso aponta que o fornecedor, o produtor, ele estava cultivando essa planta em uma estufa bem mais escura do que o Miltonidium que eu mostrei para vocês, certo? Partindo desse princípio, se vocês pegam uma planta, por exemplo, olha só como a planta está bela, está bonita, se desenvolvendo e ela está com as folhas escuras, ou seja, o produtor estava tendo um bom resultado em um local mais escuro e daí você pode seguir com esse cultivo, com a mesma iluminação, tá? Vou mostrar para vocês as duas juntas para vocês poderem comparar a coloração. Olha aí, gente. Bem diferente, né? Então, caso você compre uma orquídea, não sabe qual é, não sabe qual é a identificação, não tem informações sobre a planta, observando a coloração, dá para vocês verem se ela estava no viveiro claro ou escuro, tá? Tomem cuidado, gente, com a seguinte questão. Se ela estava com um aspecto mais amarelado, um verde mais claro como esse, mas a planta não está com uma aparência boa, pode ser que a pessoa que estava cultivando antes estava errando no cultivo. E aí compensa você colocá-la no local um pouco mais escuro, tá? Que não é o caso desse exemplar, por exemplo, que está aí, ó, com um bulbo bem vigoroso e até com uma haste floral. Beleza? Vamos agora falar rapidamente sobre a estrutura da flor e para que serve cada parte dela, ok? Bom pessoal, fechando aí a aulinha de hoje, vamos mostrar para vocês aí a floração de uma planta e vamos falar aí sobre as partes da flor e para que serve cada uma delas, tá? Cada parte da flor é necessária para ter uma função, tá? Cada parte da flor tem uma função, tá? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelas sépalas, tá? A orquídea, ela é composta por 3 sépalas, 3 pétalas, tá? E dessas 3 pétalas, uma é modificada, que é o labelo, tá? Então, nós vamos lá. Primeiro, começando pelas sépalas. No caso, seria essa aqui de cima, essa aqui de baixo e essa outra do lado de cá. Então, estão aqui as sépalas. Para que servem as sépalas?
As sépalas elas têm a finalidade de proteger o botão da flor quando ele está se formando. Então, quando ela está no botão ainda, as sépalas ficam ali na parte de fora, né, protegendo de danos que poderiam ocorrer no botão, prejudicando assim a reprodução da planta, uma vez que a planta se reproduz na natureza principalmente por sementes, né? E as sementes só podem ser geradas nas flores, tá? Então a gente já viu as sépalas, agora vamos ver as pétalas. Então temos uma aqui, pétala superior, as duas, né? A outra do lado de cá, e a terceira, que é a modificada, o labelo, que é essa aqui de baixo, tá? As plantas que têm as duas pétalas em cima, semelhante ao labelo, são conhecidas como trilabelo. Porque você olhando ela dá a impressão que ela tem um labelo aqui e mais dois em cima no lugar das pétalas, tá? As pétalas, gente, ela tem a principal função de chamar a atenção do inseto ou animal polinizador. Então, uma planta porventura que é polinizada por abelhas, ela vai exalar o aroma que chama a abelha e vai ter provavelmente a cor que atrai a abelha. E assim funciona com outros animais, tá? Então, gente, aqui no miolo da planta ficam as políneas, tá? Então, quando a abelha entra ali para se alimentar do néctar, ela acaba carregando as políneas e ela vai visitar uma outra flor. Bom, pessoal, então aqui nós temos duas catileias intermédias, tá? Então vocês imaginam o seguinte, a abelha ela visita essa flor aqui, né? Carrega as políneas. Quando ela visita essa outra flor para poder se alimentar, ela acaba fecundando essa segunda flor, que vai gerar uma cápsula de semente, tá? Então, se porventura aí no orquidário de vocês, nas plantas de vocês, vocês notarem que a planta está murchando a flor rapidamente, ou seja, ela costuma ficar, um exemplo, 15 dias com flor e no quarto dia ela já está murchando, muito provavelmente ela foi polinizada e está gerando uma cápsula de semente. Então a flor ela vai começar a se fechar, ela seca, né, as pétalas, e aqui atrás, gente, na coluna aqui, ó, da flor, ela vai começar a engordar, vai começar a largar, porque é aqui nessa estrutura que vai se formar aí a cápsula de semente. Então, se porventura vocês observarem isso, a planta, a flor murchando, precoce, né, rapidamente, e engordando aqui embaixo, você pode aí considerar aquela planta como grávida, né, uma gravidinha aí, está gerando aí as cápsulas de sementes, certo? E aí, pessoal, gostaram aí das informações? Espero realmente que sim. Estou fazendo aí com muito empenho, bastante carinho essas aulinhas aí para vocês. Lembrando que sempre, gente, sempre, ninguém é dono da verdade. Existem muitas informações, tá? Então, estejam sempre com a cabeça aberta para absorver novas informações, principalmente se falando de orquídea, um mundo tão complexo e maravilhoso aí dessas plantas. Beleza? Lembre-se sempre, gente, se um recipiente está cheio, ele não está disponível para receber mais nada. E assim também funciona com as pessoas. Quem acha que sabe tudo, ela fecha a mente para poder aprender mais coisas. Beleza? Tenham isso sempre em mente no cultivo de orquídeas. Certinho? Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, divulgar essa aulinha aí e aguardem a próxima, que eu já estou preparando mais material para vocês. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até mais!